Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo do canal, meu nome é Thiago, bora aí acompanhar algumas informações, notícias do Palmeiras. Hoje tem Verdão na Libertadores contra a LDU, 21h30, lá em Quito, jogo importantíssimo, né? Tô bem confiante, acho que o Palmeiras traz já uma vitória de lá e depois decide em casa mais tranquilamente. Rapaziada, o Keirson falou do Vitor Roque, eu não vi ainda, né, o vídeo, vou acompanhar aqui com vocês. E tem também o pessoal do All Sports, o Casagrande, falando do Palmeiras, falando da maior deficiência do Palmeiras aí para esse jogo. Quero saber sua opinião, se você concorda ou não, deixa aí nos comentários e o seu like e inscrição no canal também, bora aí. Do Vitor Roque. Eu acredito que, né, o Vitor Roque teve a sua transição, é aquele aspecto que eu sempre penso em relação ao futebol, do tempo, né, que o atleta brasileiro ele possa ter, né, quando ele faz essa transição para a Europa, né. Eu falo isso por experiência própria, né, muitas das vezes, né, alguns atletas acabam vivendo esse tempo, né, de realmente, né, se adaptar, né, isso não é uma forma de desculpa, né, muitos atletas sabem disso, que vivem essa experiência, muitos acabam tendo essa oportunidade um pouco mais, né, de realmente ter esse tempo, né, realmente de amadurecer, de entender outro país, né, outra também filosofia e também questões de jogo, né, de metodologia. Então isso acaba não acontecendo com alguns atletas, né, e acaba, né, tendo certos desafios, né, também. Não estou dizendo que aquele que fica um tempo e acaba se adaptando não tenha, mas todos têm. Mas eu creio que no caso do Vitor Roque eu acompanhei, né, e a gente percebe que também ele, por mais que ficou ali, né, um tempo no Barça, depois teve ali no Betis também, ele teve ali, posso dizer, um ano, né, esse tempo de Europa, mas ainda um ano é muito pouco, né, para que realmente ele venha compreender, entender. Enfim, essa é uma opinião minha própria, né, não é uma forma de se defendendo, mas a gente acredita que o atleta que acaba tendo essa transição, ele precisa ter esse tempo, é importante para ele, né, para que ele possa se adaptar, né. Eu acredito falou que do Vitor Roque. Rapaziada, acho que acontece com o Vitor Roque, aconteceu com muitos jogadores, inclusive pro Keirson, hein? Quem lembra do Keirson do Palmeiras em 2009? Ele veio do Curitiba, chegou fazendo gol de tudo quanto é jeito, era um bom jogador, acho que foi precoce lá pro Barcelona, e acabou não dando certo na Europa. Depois ele voltou pro Brasil, também não engrenou, no Santos, né? Acho que jogou no Vasco também, não lembro muito bem. Sei que ele voltou pro Curitiba, teve alguns problemas particulares, né? Foi triste, assim, cara, o que aconteceu com o Keirson, né? Porque era um bom jogador, Eu gostava muito dele. Eu acho que se ele tivesse ficado naquele Brasileiro de 2009, né? Talvez o Palmeiras teria até sido campeão, né? Porque ele tava bem encaixado no time. Enfim, ele quis ir embora, o Luxemburgo até achou ruim, foi mandado embora por isso também, por expor, né? Pra imprensa, a insatisfação. Vocês lembram disso? Então, e aconteceu com ele, com o Vitor Roque, com o Gabigol, o Endrick tá parecido também, né? Então é complicado, os caras são obrigados a sair muito cedo e acabam não dando certo na Europa. O resto do vídeo aí foi entrevista pra ESPN Brasil. E tem também, né, rapaziada, o que é mais importante hoje, né, mano? O jogo contra a LDU, lá em Quito. A gente viu que o Flamengo ganhou o primeiro jogo dele, um placar bem curto, né? Talvez o Flamengo se complique lá em Racing. E hoje o Palmeiras, acho que um bom resultado já seria um empate do Verdão. Mas acho que o Palmeiras tem totais condições de vencer hoje mesmo com a altitude. O Palmeiras está acostumado com isso, né? E o pessoal da All Sport, né? O Casagrande falou da deficiência de um setor do Palmeiras. Vamos ver se a gente concorda. E aí a gente troca uma ideia também. Dizendo que vai ter mais dificuldade do que o Flamengo, o Palmeiras. E 57 falando que vai ter menos dificuldade. O que você acha? Você não precisa se influenciar pelas redes sociais, vai pela sua cabeça. Não. Cara, assim, é óbvio que vai ser difícil. Se é mais ou menos que o Flamengo, é difícil de medir. Como que você vai medir dificuldade? Existe algum aparelho que mede dificuldade? Né? O que é mais difícil? Você acampar no meio da Amazônia ou lá no Pantanal? Qual que é mais, onde você corre mais risco? Sabe? Não tem essa questão de medir dificuldade. Semifinal da Libertadores é difícil. Jogar na altitude é complicado. O time do Palmeiras é muito melhor que o da LDU? O time da LDU é pior que o Racing, na minha opinião? Também é.
Mas a dificuldade não é medida. Não é medida. Eu acho que, assim, o Palmeiras, para mim, é favorito. Quando eu fico imaginando o jogo, eu fico imaginando a qualidade do time do Palmeiras. Vitor Roque, Flaco, tem o Maurício, tem o Rafael Veiga, um meio-campo, uma zaga, Gustavo Gomes ou alguém fortíssima, né? O Palmeiras, talvez, a deficiência maior do Palmeiras hoje lá é o Carlos Miguel. É o Carlos Miguel, cara. Que na história dele, primeiro que ele jogou pouquíssimo como titular nas equipes que ele passou. Segundo, ele estreou domingo contra o Flamengo no Maracanã, praticamente uma decisão de campeonato. Não teve culpa, mas foi 3 bolas, foram 4 bolas, entraram 3. Né? Assim, todo mundo fica meio assim, né? Teve culpa ou não teve, mas, cara, umazinha de vez em quando você tem que pegar, né? Um milagrezinho, porque existem goleiros. Goleiro bom, goleiro acima da média, goleiro que realmente faz a diferença, é aquele que faz um milagre. Porque bolas indefensáveis, o Dida tomava e qualquer outro goleiro toma. Né? O Buffon tomava gol com bola na gaveta e qualquer outro, eu tomo bola na gaveta. O problema é que existem bolas que é difíceis para um goleiro normal, que um goleiro acima da média, de vez em quando defende, de vez em quando faz um milagrezinho. E o Carlos Miguel está na fase de ter que provar que ele pode ser goleiro do Palmeiras. No momento que, cara, domingo ele jogou a final do campeonato. E hoje ele vai jogar uma semifinal de Libertadores contra a LDU. Ele já jogou na altitude como titular, defendendo algum time? Não sei. Não lembro, ele jogou tão pouco no Corinthians. Ele foi pro Nottingham Forest como se fosse... e queria arrebentar mais de 2 metros de altura, futebol inglês. Pô, ele tinha tudo para arrebentar. Jogou pouco no Nottingham Forest, o time abriu mão e ninguém quis contratar ele lá. Cara, dá para ficar com o pé atrás, né? Você tem que ficar com o pé atrás, né? Eu acho. Eu tenho o pé atrás. Porque se vai para a Premier League com aquele tamanho de goleiro, não consegue ser titular do time dele. E aí acaba a temporada, o time que você tá facilita a sua saída e ninguém da Inglaterra ou da Europa quis contratá-lo, ele voltou para o Palmeiras. Não que seja ruim voltar para o Palmeiras, é ótimo voltar para o Palmeiras. O Palmeiras é melhor jogar no Palmeiras do que muitos times médios que tem na Europa hoje, em qualquer país. Mas se já está lá, se você está lá, você é jovem, você tem um porte físico para goleiro excepcional. É para se estudar. Enfim, eu acho que é o ponto fraco do Palmeiras hoje é o goleiro. É um bom ponto esse, Casão. Rapaziada, e aí, vocês concordam que o ponto fraco do Palmeiras hoje é o goleiro? Cara, assim, em algumas partes ali que o Casagrande falou, eu também acho, assim, o Carlos Miguel é muito promissor. Ele é um goleiro promissor. Ainda ele falta, né, se encaixar como um grande goleiro. Isso eu concordo. Até porque ele teve poucas oportunidades. Tava engrenando no Corinthians, mas o Corinthians não paga ninguém, o cara foi embora, tal. Aí ele foi pra uma Premier League, mais complicado jogar. É uma posição também ingrata, né? Porque não tem como o cara ficar entrando durante os jogos, né? Só se o goleiro se machucar. E ele jogou um jogo lá, parece, né? Na Inglaterra. Não acho que ele voltou pro Palmeiras porque não tinha opção mais na Europa, não acho isso. Talvez ele tinha sim, mas entre um time médio pequeno da Europa, é melhor voltar pro Palmeiras, né, mano? O Palmeiras tá ali dando uma oportunidade pra ele. Cara, a gente sabe que o Everton tava ali numa decadência, né? Vamos falar assim. O Everton tava muito bem, né? Talvez pela idade e tudo. E aí se machucou e o Carlos Miguel entrou numa fogueira, né, mano? Agora assim, é muito pouco contra o Flamengo a gente já julgar o cara como, pô, não serve. Ah, o grande goleiro faria uma defesa. Pô, mano, o cara tava desde fevereiro sem jogar. 2 gols frente a frente com simplesmente Pedro e Arrascaeta. E um pênalti contra o... Não era qualquer jogador que tá batendo, mano. Era o Jorginho, um dos melhores batedores do mundo, né, de pênalti. Então não dá pra jogar o cara. Vai ser complicado também hoje. Eu acho que ele vai jogar, né, contra a LDU, lá em Quito, altitude e tal. Mas, mano, muito cedo pra jogar. Eu acho ele
bem promissor, gostei da contratação, acho que ele vai dar certo, é um bom goleiro sim, tem tendência de ser um grande goleiro de seleção. Por exemplo, eu acho que o Carlos Miguel tem mais potencial que o Hugo do Corinthians, que foi pra seleção, né, esses dias aí. Léo Jardim, que mais? O Rafael do São Paulo, enfim, eu acho que tem vários goleiros aí do futebol brasileiro que dá pro Carlos Miguel chegar no patamar ali, ó. O Everton, Rossi, que é um dos melhores goleiros do Brasil hoje, né? O Everson já foi recentemente aí no Atlético Mineiro, um bom goleiro. Eu acho que o Carlos Miguel tem potencial. Pô, a altura que ele tem, a explosão, posicionamento. A gente já viu que ele tem uma deficiência ali com a saída com os pés. Pode ser algo bom pro Palmeiras também, para não ficar recuando tanta bola pro goleiro. Então, cara, concordo em partes. Eu acho que o Carlos Miguel tem que se provar. E agora que tá surgindo a oportunidade pro cara, e não dá pra contra o Flamengo, né? Eu vi alguns palmeirenses também cornetando o cara já também, falando, dava pra fazer melhor, tal. Pô, não acho. Acho que eram os lances bem complicados ali. Espero que ele vá bem hoje. Acho que vai ser exigido, né? O LDU vai tentar de todo jeito fazer o resultado lá, porque sabe que aqui, né, no Allianz vai ser bem complicado para eles. Espero que ele vá bem, cara. Tomara. Acho que tem que ser ele mesmo, não o Lomba, né? Mas dá impressão já querendo fritar o cara já, né, velho? Discordo. Quero saber sua opinião, deixa nos comentários aí. O ponto fraco do Palmeiras é o Carlos Miguel? Eu não acho. Eu vou falar primeiro volante hoje do Palmeiras é um ponto fraco. O Aníbal, todo jogo grande entrega. A gente não tem o Emiliano, que é o mesmo nível para pior. Talvez o Fux ali de primeiro volante pode dar bem ali, fazendo uma linha de 5 na defensiva. Quando sair ele dá uma adiantada ali, ou faz uma saída de 3 com ele, e libera mais os laterais, libera mais o Kelvin, o Piqueires para atacar. Acho que pode ser uma solução, né? E falando do provável time de hoje, talvez eu acho que o Abel vai mexer. E eu queria ver um time com Carlos Miguel no gol, Kelvin, Murilo, Gomes, Piqueires, Fux de primeiro volante, Andreas, Maurício, Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco Lopes. Acho que esse seria o meu time ideal para o jogo de hoje. Deixei nos comentários também o seu like aí no canal, a sua inscrição, valida tudo aí. Tamo junto. Valeu, rapaziada. É nóis.